Programa Educação, com o professor Alexandre Valim Machado. Olá, eu sou o professor Alexandre Valim e estamos de volta com o programa Educação. Essa semana nós vamos conhecer um pouquinho de Heron Miranda, professor e escritor e cujo autor de um título que me chamou muita atenção, Abismo. Voltamos já. Professor Heron, bem-vindo à sua casa, literalmente à sua casa, né? A nossa casa, a casa do professor, né? Dessa vez nós vamos te conhecer de uma outra forma. Eu estava analisando, a gente sempre vê aí na internet e sempre comentário de muitos professores, e me chegou um livro muito interessante, O Abismo. Me fala um pouquinho o que te levou a escrever, o que te levou primeiramente a ser escritor. Olha, Valinho, eu acredito que a escrita é um ato de criação, né? É uma maneira de se desenvolver a arte, né? Interpretar o mundo de uma maneira diferente. A escrita me impulsiona todos que escrevem para um universo em que a linguagem flui de uma maneira diferente, flui de uma maneira mais, digamos, mais adaptada aos desejos de algumas pessoas, da maioria das pessoas, né? Escrever é um ato de liberdade e de busca de aproximação com as pessoas. Há quanto tempo você escreve, Heron? A minha primeira obra mesmo, ela foi a público no ano 2000, né? Então já vão aí 21 anos, né? Nesse intervalo eu fiz 5 obras, né? Os espaços não são muito homogêneos, mas porque isso vai dependendo do tempo, né? E eles seguem a mesma linha ou não? Não, as primeiras obras elas tinham um cunho voltado um pouco mais para a filosofia da ciência, que é a minha formação a nível de pós-graduação, né? A Escotilha do Duende, que foi um livro de 2007, que eu fiz com a editora Rua Paia, é um livro que caminha um pouco mais no campo da filosofia, mais geral, né? São ensaios filosóficos. Então ali eu comecei a dar um outro norte para aquilo que eu entendia que deveria ser a minha produção. E depois, em 2019, nós chegamos com o 6º discurso, e agora 2021 com o Abismo. Esse é o Abismo, vamos começar por ele. Me fale sobre a concepção dessa ideia. Então, é interessante isso, porque veja bem, Abismo é uma novela, né? Nós criamos uma novela. Eu sou uma pessoa, digamos assim, um intruso nisso, porque eu sou físico, né? Eu não sou um literato. E eu me coloco como intruso até poder eu perceber os meus limites, né? Da produção, de como essas pessoas produzem, buscar uma aproximação com esses autores, né? Então isso me coloca um pouco mais tranquilo nisso, para que eu possa me produzir. E o Abismo é uma novela baseada digamos assim, em personagens que ocuparam a minha vida durante muito tempo. Alguns deles, acredite, eu sempre achei que eram verdadeiros, e depois eu fui descobrir que eles não eram verdadeiros. Parece uma loucura, né? Porque tem um personagem no livro, no Abismo, que para mim, até antes um pouco de eu escrever o livro, ele era real. Assim como eu estou conversando com você, eu conversei com esse personagem de forma imaginária algumas vezes, e não é um drama psicológico isso que eu estou falando, é uma coisa que a minha mente construiu esse personagem como se ele fosse real. E quando eu descobri que não era real, eu falei, poxa, não é possível, será que está acontecendo? Então vamos dar corpo a isso de uma outra maneira. Então esse personagem entrou para compor uma narrativa que é bem isso das minhas vivências, né? Ele se tornou real através do livro. Através do livro. Ele ganhou o corpo no livro. É muito interessante. Escrever é a geração de um filho, né? É a geração de um universo, mesmo que seja nosso próprio. Mas é isso que eu queria falar. Essa narrativa do abismo, você diria que nós vivemos em abismos? Com certeza. Esse livro, o Abismo se propõe a fazer é exatamente colocar as pessoas nessa condição de estar à beira de um penhasco, porque essa é uma experiência minha pessoal também, eu acredito que de muitas pessoas, né? Você já teve aquela sensação de estar à beira de um penhasco, de uma paisagem belíssima e sentir uma liberdade imensa por conta desse espaço todo vazio e estar dentro desse espaço, se arremessar para dentro dele. Mas sabendo que isso é um ato louco, né, de suicídio,
Mas é exatamente essa ambiguidade, essa contradição, esse paradoxo entre a liberdade plena e a loucura. Então a cidade, o livro de Abismo coloca o personagem nesse confronto. E eu acho que as cidades são assim. As pessoas na cidade, elas vivem isso o tempo todo. Elas podem perceber isso o tempo inteiro, mas em algum momento da sua vivência, das suas reflexões na cidade, ela pode se perceber. Você acha que muitas crises surgem talvez pela percepção disso por algumas pessoas? Não, eu não sou da psiquiatria ou da psicologia, da psicanálise, não tenho esse poder todo, mas eu acredito que pelas minhas leituras e pelas minhas vivências, da forma como eu elaborei o texto, então eu tento conduzir as pessoas a pensar exatamente isso, né? Que há um limite tênue, né? muito imperceptível entre aquilo que é a loucura e a liberdade total, né? Que é o desejo de quase todo ser humano e que é quase impossível alcançá-lo. Então aí fica exatamente nesse conflito, né? A gente vive essa síntese. Eu não sei se os problemas emocionais surgem quando a gente percebe que é uma loucura ou se quando a gente percebe que é a realidade, né? Porque eu não sei o que é mais interessante a gente viver, porque realmente essa linha que a gente vive é muito fina. E muitas das vezes nós é que ampliamos ela, né? Existe um elemento muito interessante nisso que você fala, né? Que é exatamente essa concepção de realidade, né? Como eu sou físico, eu trabalho numa construção possível de uma realidade. Mas a realidade, para a ciência, acredite, é uma metáfora, né? Quando um professor de química diz para você, esse é o átomo aqui, né? Você tem o núcleo e os elétrons girando em volta e concebe isso como pequenas bolinhas, como pequenas esferas. Isso não quer dizer que o átomo seja assim, mas é uma metáfora que aproxima algo que seja que é tão difícil de você perceber, porque você não vê isso, mas cria um elemento que seja possível para que as pessoas possam compreender um pouco melhor. É uma metáfora. Então a ciência é uma metáfora, a realidade para o cientista é uma metáfora. E sabe o que eu achei muito interessante? A gente cria a realidade muitas das vezes com a forma como nós cremos. O químico pode... Você pega e só fala agora. O químico cria uma realidade, mas o físico cria outra. Mais ou menos assim, né? Porque são formas diferentes de se interpretar uma realidade. Porque uma outra coisa importante, Valim, é que para nós que somos físicos, que somos filósofos, né, em grande maneira... a realidade, ela é uma impossibilidade. A gente tem sucessivas aproximações dessa realidade, mas fazer com que aquilo que nós achamos que compreendemos e fazer com que isso seja coincidente com a realidade, de fato, é uma ousadia. Isso é uma impossibilidade. Aliás, nós temos dentro da própria física um campo especial para isso, que é o princípio da incerteza do Werner Heisenberg, que vai dizer isso: a gente tem sucessivas aproximações, mas entre aquilo que eu apuro e aquilo que de fato há sempre um distanciamento. Há sempre um distanciamento. Olha só, nós vamos dar uma paradinha, mas fica aí que voltamos já já. Educação, apoio cultural, Exagerado Fried Chicken. Estamos de volta com o programa Educação e essa semana estamos conversando com o professor, com o escritor Heron Miranda. Vamos continuar aqui nossa conversa, que foi muito interessante, professor. Mas agora vamos mudar um pouco de livro. O Sexto Discurso, Paisagem Filosófica sobre Erotismo, é um livro erótico? Valim, eu diria o seguinte, que é um livro erótico e às vezes ele tangencia até a pornografia, né? Mas isso pode causar no primeiro momento um impacto, assim, as pessoas terem uma certa rejeição e tal, porque vinculam a ideia a uma anomalia, alguma coisa assim. Só que veja bem, esse livro ele tem um objetivo, que é falar de coisas relativas à filosofia e à física, inclusive, através de uma linguagem erótica. E o desejo de produzir pela linguagem erótica, no primeiro momento, é realmente de seduzir pela palavra, né? Mas o objetivo final desse livro não é o erotismo. O objetivo final dele é uma comunicação, é comunicar elementos caros à filosofia, caros à física, dentro desse universo erótico.
Eu acho que, assim, eu estava analisando os dois livros e eles têm, assim, embora sejam bem diferentes, eles se completam, né? Porque é uma realidade, né? Construída. Negar o erotismo na nossa vida é negar o desejo. Isso é impossível. Não. Né? Porque em tempos de resistência como esses que nós estamos vivendo, em que nós estamos vivendo um caldeirão, né? Um turbilhão de valores, de remexidas com valores, né? Valores morais e éticos, falar sobre essas coisas é muito importante. Acredito que a negação é a grande... É o que ocasiona grande parte dessa confusão, né? Desses atritos. Negar esse tema não é condizente. Negar o erotismo, negar o desejo, negar a si que próprio. É o natural, né? É a natureza humana. Então, negar a si próprio, né? Aliás, está muito comum hoje em dia a negação do natural, né? Ah, com certeza. Esse livro é um ato de resistência. E depois você vai me autografar isso aqui. Com certeza, com prazer. É difícil publicar obras literárias no Brasil? Valim, é difícil. Nós temos, por exemplo, aqui as editoras locais do Espírito Santo que se preocupam em divulgar, em trabalhar, e criar bons livros, boas leituras, a partir de autores capixabas, né, de capixabas que residem aqui, não necessariamente nascidos aqui, mas que residem aqui, que trabalham aqui no Espírito Santo. Isso é uma caminhada, né? Não é uma caminhada tão simples assim, mas é possível fazer, né? Acredito que hoje a gente está vivendo um momento em que a literatura, as formas, os mecanismos de fazer com que a sua produção chegue às pessoas, ela está mudando, né? Do livro físico ao e-book e tudo mais. Então é toda uma trajetória que inclusive vai precisar de que o autor ele se disponha a compreender todo esse universo e se colocar à disposição dele. Isso gera muito trabalho, isso é muito difícil. Deveria ser mais fácil. E eu te faço até uma pergunta. É difícil então ganhar dinheiro com literatura? Eu já abandonei essa ideia. Antigamente eu pensava, não faço mais por dinheiro. É fácil ter prazer. Como eu disse para você, escrever é um ato para mim, um ato de liberdade, né? Não é uma coisa assim romântica, não. É uma briga comigo mesmo, com as coisas, com as minhas interpretações, mas é um ato de libertação, né? E acredito que isso para mim tem uma importância hoje muito grande por conta da representação disso para o meu desenvolvimento pessoal. Agora, ganhar dinheiro com livros é muito difícil. Primeiro, a produção literária, o custo das coisas é muito caro. O livro no Brasil é uma coisa muito cara, devia ser muito mais barato do que eu deveria. Esses livros que eu publiquei, eles deveriam custar muito menos do que custam hoje. Mas o custo disso, da linha da cadeia produtiva, impede isso, né? Então, se fossem muito mais baratos, outras pessoas estariam mais acessíveis ao livro. Agora, muito mais do que dinheiro, ele te dá algo muito maior, né? Você se sente realizado. Eu percebi que é necessário escrever para você, né? Ah, sim. Eu já estou fazendo outras produções, a gente não para, né? Agora estou trabalhando uma outra possibilidade que eu quero explorar muito comigo mesmo, que são as crônicas, né? Eu tenho uma dificuldade de compreender a poesia, sabe? A poesia para mim ela se encaixa quando ela vem na forma de música. Então eu percebo isso com alguma coisa. Agora, produzir a poesia, ler a poesia a partir dela mesma, eu tenho muitas dificuldades. Então eu estou me esforçando para poder compreender um pouco melhor essa linguagem, esse universo. O próximo livro que eu vou lançar é de poemas. Quase. Opa, maravilha. Estipulei uma meta de quando escrever tantos poemas, eu lanço meu próximo livro. E está quase lá. Espero te chamar para você vir aqui fazer um lançamento em algum lugar para fazer parte disso. Mas o que você fala para o seu leitor, para o seu futuro leitor? Quais são as suas considerações finais? Eu estou falando para professores, né? Então eu fico muito à vontade, né? Porque são meus colegas, são meus parceiros, companheiros há 33 anos, né? Que eu sou professor. Eu diria que nós sabemos a dificuldade que nós temos de ler, principalmente, de ler, por conta da rotina do trabalho, que subtrai muito o nosso tempo. E é uma necessidade cada vez maior do professor estar em contato com essas diversas produções literárias. Eu acho que o movimento que nós vivemos algumas décadas atrás de ampliação de mercados, a quebra de barreiras, do globalismo, da globalização, que nos confundiu muito, né?
A gente hoje está fazendo um caminho um pouco como se fosse um resgate das nossas raízes, da nossa gente, do nosso povo, sabe? E isso para o professor, para a fixação do professor na sua competência, né? de embasamento do professor para as suas atividades, isso é muito importante. Mas deve ser uma bandeira não só do sindicato, mas de toda a sociedade, para que o professor ele possa desenvolver o trabalho, que ele tenha tempo para se dedicar à leitura e até de produzir bons livros, porque são muitos professores que têm muitas coisas boas para produzir e para dizer, né? E produzir, publicar esses livros. Então eu digo para o professor que é meu colega, nós precisamos levantar essa bandeira, nós precisamos estar juntos e incentivar os colegas, incentivar as instituições, as entidades que nos representam e com as quais a gente tem um vínculo. Olha, nós precisamos de tempo, nós precisamos de tempo para ler, nós precisamos de tempo para produzir. Professor, muito obrigado. Eu tenho certeza que nos próximos livros a gente vai estar junto apresentando e serão temas bem interessantes como esses. Eu só queria deixar Pode falar. O livro Abismo, você pode encontrar ele na loja da Editora Cândida, loja.editoracandida.com.br/abismo. Você vai cair dentro do site da loja e lá você tem as condições já de compra com cartão, sei lá como, né? Aí já não é uma parte que... A gente vai estar colocando o link embaixo também para o professor que acessar. legal, muito bom. O programa Educação fica aqui. Enquanto a gente vai se despedindo, eu não posso deixar de pedir para o nosso fazer Será um um prazer. aplauso. Tá, muito bem. O programa Educação volta na próxima semana. Um forte abraço. Educação, apoio cultural, Exagerado Fried Chicken.